Fala galera, mais uma aula do nosso canal Tamo Junto. Se você tem dificuldade em razões trigonométricas, calcular seno, cosseno e tangente, fica com a gente até o final desse vídeo que você vai se surpreender. Tamo junto, roda a vinheta. Bom galera, hoje falaremos sobre razões trigonométricas num triângulo retângulo. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Por que ele é retângulo? Porque ele tem um ângulo reto. Esse quadradinho aqui significa que esse ângulo é de 90 graus, é chamado de ângulo reto. E eu tenho aqui o ângulo agudo alfa. Eu preciso identificar nesse triângulo qual a medida da hipotenusa e os catetos, cateto oposto e cateto adjacente. Se esse ângulo aqui é o ângulo reto, o lado oposto à hipotenusa, eu chamo de, o lado oposto ao ângulo reto, eu chamo de hipotenusa. Esse ângulo alfa aqui, o cateto que está ao lado desse ângulo reto, ele vai ser o cateto adjacente. E o que está do lado oposto vai ser o meu cateto oposto, certo? A razão seno sempre vai ser a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. A razão cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente. É muito importante que vocês decorem essas três razões trigonométricas. Repetindo, seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá ok? Vamos montar aqui, agora eu vou determinar o seno de 30, 45 e 60, que a gente costuma falar de arcos notáveis ou ângulos notáveis. Geralmente, nos concursos, se é exigido do aluno que ele saiba pelo menos o seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Para isso eu vou ensinar a montar essa tabela do seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Correto? O que eu vou fazer? Aqui no seno eu vou colocar 1, 2 e 3. No cosseno eu vou colocar o contrário, ó, 3, 2 e 1. Beleza? Agora eu vou colocar o 2 embaixo de todos eles, ó. 2 aqui embaixo, 2 aqui embaixo e 2 aqui embaixo. Aqui 2, aqui 2 e aqui 2. Agora eu vou colocar raiz quadrada na parte de cima, então vai ficar raiz de 2, raiz de 3, raiz de 2 e raiz de 3. O 1 eu não preciso colocar, porque a raiz quadrada de 1 é 1. E a raiz quadrada de 1 é 1. Então eu já determinei aqui o seno e o cosseno de 30, 45 e 60. Para calcular a tangente, deixa eu só lembrar aqui, ó, que a tangente de um ângulo é o seno dividido pelo seu cosseno. Então, se eu quero a tangente de 30, basta eu dividir o seno de 30 pelo cosseno de 30. Então, vamos lá. Vem aqui do lado, ó. Tangente de 30 é o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30, certo? O seno de 30, olhando para a tabela, eu sei que é 1/2. E o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, correto? Aqui fica fácil eu perceber que eu posso cortar esse 2 com esse 2 aqui, ó. Mas quem não consegue ver isso, como é que eu faço divisão de fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, o 2 que está embaixo vai para cima e o 3 vai para baixo. Cortando 2 com 2 dá quanto? 1/3. Perdão, 1 raiz de 3. Então, eu tenho que a tangente de 30 é 1 sobre raiz de 3. Ok? Então, deixa eu mudar aqui a cor.
que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês. Como eu tenho tangente, raiz de 3 no denominador, eu tenho que racionalizar. Vou multiplicar aqui por raiz de 3, raiz de 3. Racionalização é matéria de 9º ano. E tem lá no canal, eu vou botar na descrição desse vídeo, a aula de racionalização de denominadores. Quando eu multiplico aqui, ó, vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 3 ao quadrado, que eu somo esse 1 daqui do expoente e esse 1 do expoente. Então, o resultado vai ser raiz de 3 sobre 3. Por quê? Porque eu vou cortar esse 2 do expoente com 2 do índice, correto? Então, eu já defini que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Vou botar aqui, ó, raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45, para quem não percebeu, o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Se eu dividir um pelo outro, quando eu divido dois números iguais, quanto dá? Dá 1, correto? Então vamos ver agora quanto fica a tangente de 60. Tangente de 60 é o seno de 60. Lembra que eu falei que a tangente é o seno dividido pelo cosseno? Qual é o seno de 60? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Vamos passar aqui para baixo? Tangente de 60 repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, certo? Posso cortar 2 com 2, vai sobrar a raiz de 3. Beleza? Então aqui deu raiz de 3. Deixa eu mudar a caneta para não ficar muita bagunça, né? Então aqui vai ficar raiz de 3. Então lembrando aqui essa tabela do seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60, bota 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. 2, 2, 2 embaixo de todos eles. Coloca a raiz quadrada em cima do 2 e do 3. Do 1 não precisa, porque raiz de 1 é 1. Beleza? Embaixo, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1. E tangente de 60 é raiz de 3. Se você decorar essa tabela, a gente consegue fazer vários exercícios quando precisar da seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60, a gente vai usar essa tabela. Beleza? Então vamos lá. Vamos para o primeiro exemplo. Considerando o triângulo ABC, determine as medidas A e B indicadas. Primeira coisa que eu preciso fazer é identificar quem é a hipotenusa, quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. No nosso caso aqui, esse aqui é meu ângulo reto, não é isso? O lado oposto ao ângulo reto eu chamo de hipotenusa. É o meu A. Esse ângulo aqui é 60, o lado que está do lado do ângulo, ele vai ser chamado de cateto adjacente, ele está ao lado do ângulo. E o que está do lado oposto eu vou chamar de cateto oposto. Então eu tenho cateto oposto, eu já sei a medida. Falta do cateto adjacente, falta da hipotenusa. Eu posso começar calculando o seno do ângulo. Deixa eu mudar aqui a cor, que eu acho que vai ficar melhor se eu trabalhar com essa. Vamos lá. Seno de 60 é cateto oposto sobre hipotenusa. Lembrando que eu preciso saber as 3 razões trigonométricas, que é seno, cosseno e tangente. E preciso saber também aquela tabelinha do seno, cosseno e tangente. Beleza? Seno de 60, eu vou lá na minha tabela, olho a minha tabela e percebo que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Cateto oposto, quem é cateto oposto? Está aqui no meu desenho, ó, 12 raiz de 3. Hipotenusa, qual é a minha hipotenusa? A. Pronto, agora eu tenho uma proporção. Como é que eu resolvo a proporção? Eu multiplico cruzado, então vai ficar A vezes raiz de 3 igual a 24
raiz de 3. Beleza? Então, esse raiz de 3 que está multiplicando, se eu passar para lá, vai fazer o quê? Vai dividir, não é isso? Então, vai ficar A é igual a 24 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Posso cortar raiz de 3 com raiz de 3. Achei 24 é o meu valor de A. Beleza? Vamos calcular agora o B. O B é quem? É o cateto adjacente. Repara só, se eu tenho cateto adjacente e tenho cateto oposto, eu posso usar quem? Posso usar a tangente. Tangente de 60 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 60, na minha tabela, é raiz de 3. Cateto oposto, 12, raiz de 3. E cateto adjacente, eu não sei, é o B. Como é que eu faço aqui? Coloca 1 quando não tem nada e multiplico cruzado novamente. Vamos fazer uma divisãozinha aqui. Então vai ficar B raiz de 3 é igual a 12 raiz de 3. Novamente, se eu tenho raiz de 3 multiplicando e eu quero mudar de lado, a multiplicação vira o quê? Divisão, não é isso? Então vai ficar B igual 12 raiz de 3 sobre raiz de 3. Posso cortar raiz de 3 com raiz de 3, B igual a 12. Pronto. Já terminei o meu primeiro exemplo. Ok? Então vamos lá. Segundo exemplo. Considere o triângulo retângulo, determine as medidas de A e B. Na realidade, aqui não é medida de A e B, né? Aqui é medida de X e Y. Falha nossa. Então vamos lá. Se esse ângulo aqui é o ângulo reto, o lado oposto ao ângulo reto eu vou chamar de hipotenusa. Hipotenusa sempre é o lado maior do triângulo retângulo. O lado que está oposto ao ângulo reto. Em relação ao ângulo de 30 graus, esse lado colado a ele vai ser o cateto adjacente. E o lado oposto vai ser o cateto oposto. Se eu souber determinar quem é cateto oposto e cateto adjacente, se eu souber qual é a razão trigonométrica de seno, cosseno e tangente e souber a tabela, eu resolvo qualquer exercício. Beleza? Então vamos lá. Se eu tenho cateto adjacente e tenho hipotenusa, eu posso usar cosseno, não posso? Então vamos lá. Cosseno de 30 é cateto adjacente sobre hipotenusa. Ó, repetir novamente a fórmula. Se eu repetir a fórmula toda vez que eu for fazer exercício, vai chegar uma hora que eu não vou precisar mais repetir, porque eu já vou estar sabendo a fórmula de cabeça. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cateto adjacente, 9 raiz de 3. Hipotenusa, y. Vou multiplicar cruzado. Vai ficar, deixa eu trazer para cá, y raiz de 3 igual 9 raiz de 3 vezes 2 vai dar quanto? 18 raiz de 3. Então, y vai ser 18 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Aqui eu só simplificar raiz de 3 com raiz de 3, y é 18. Tudo bem? Vamos ver agora aqui para calcular o x. O x, se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, eu posso novamente calcular quem? A tangente de 30. Tangente de 30, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto, x. Cateto adjacente, 9 raiz de 3. Tudo bem até aí? Então eu tenho 3x é igual
9 raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, nós já fizemos agora há pouco, vai ficar 9 vezes raiz de 3 ao quadrado. Porque eu somo esse 1 daqui com esse 1 daqui. E se eu tenho índice 2, expoente 2, eu posso cortar. Vai ficar 3x é igual a 9 vezes 3. Se o 3 for para lá dividindo, vai ficar assim, ó. 9 vezes 3 dividido por 3. Vou cortar e vou cortar. X é 9. Tudo bem? Então vamos lá para mais um exemplo. Lembrando, não esqueçam de dar um like do nosso vídeo, assinar o nosso canal, divulgar ele. A gente pede sempre para que, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, mandar para a gente. Uma sugestão de aula, uma sugestão, uma dúvida que tenha tido durante o exercício. Esses vídeos vale a pena vocês assistirem e a hora que aparecer uma dúvida, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer, volta lá na explicação, volta a explicação quantas vezes for necessária. Ficou alguma coisa que não ficou claro para vocês? Manda pra gente a dúvida, que a gente vai estar sempre aqui à disposição de vocês. Tá bom? Então vamos lá. Novamente, eu vou determinar quem é quem é a hipotenusa, quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente. Se o meu ângulo reto é esse, o lado oposto ao ângulo reto eu vou chamar de hipotenusa. Esse aqui que está colado com o ângulo sempre vai ser o meu cateto adjacente. E o cateto oposto vai ser o meu x. Então aqui eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa. Eu posso usar o quê? Seno de 45 é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 45 na minha tabela é raiz de 2 sobre 2. Cateto oposto, x, hipotenusa, 50. Vou multiplicar cruzado, vou trazer aqui para o lado. Multiplicando por cruzado vai ficar 2x é igual a 50 raiz de 2. X é igual a 50 raiz de 2 sobre 2. 50 dividido por 2 dá 25 raiz de 2. Prestem bem atenção. Aqui eu não posso dividir esse 2 com esse 2, porque esse 2 está dentro da raiz e o 2 está fora. Então, como o 2 está do lado de fora, eu vou dividir com 50, que também está do lado de fora. Aí 50 dividido por 2 dá 25, raiz de 2 eu repito. Tudo bem? Agora, calculando o cosseno de 45 é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cateto adjacente é y, hipotenusa 50. Reparem que vai dar o mesmo resultado. Então vai ficar 2y igual a 50 raiz de 2, y é igual a 50, subir um pouquinho, 50 raiz de 2 sobre 2. Y vai dar 25 raiz de 2, perdão, 25 raiz de 2. Esse é meu y. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Vocês devem estar se perguntando o que a gente faz quando for um ângulo que não seja 30, 45, 60. Porque nós aprendemos a calcular o seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60. Geralmente, em concurso, quando eles pedem um ângulo diferente dos arcos notáveis, ele vai dar para a gente o valor do seno, cosseno e tangente. Reparem só, o ângulo que a gente está trabalhando nesse caso aqui é o de 40. Aí ele bota aqui para a gente, ó, o seno de 40, o cosseno de 40 e a tangente de 40. Nós vamos analisar e vamos ver qual que a gente vai precisar. Então ele não bota só o que a gente vai precisar, ele bota os três.
Que aí, baseado no que a gente entender do problema, a gente vai usar o necessário. Tudo bem? Então vamos lá. Se eu usar aqui o seno, posso usar o seno? Lembrando aqui, ó, o 7 é minha hipotenusa, o x é o cateto oposto e o y é o cateto adjacente. Então, se eu usar o seno de 40, vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Qual é o seno de 40? Ele fala pra gente, ó, seno de 40 é 0,64, é 64 centésimos. Cateto oposto, quem é? X. Hipotenusa, 7, ó, cateto oposto está aqui, hipotenusa está aqui. Então, multiplicando o cruzado, aqui quando não tem nada é 1, x vezes 1 dá x, e aqui vai ficar 7 vezes 0,64. Beleza? Então eu faço 7 vezes 4, 28, vão 2, 7 vezes 6, 42, com 2, 44. Então vai dar 4,48. Calculei o valor do x. Tudo bem? Vamos ver o y. O y, novamente, ó, deixa eu fazer uma linha aqui, ó. O y eu posso calcular com cosseno. Cosseno de 40 é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 40, 0,77. Cateto adjacente, y sobre hipotenusa, 7. Embaixo do 0,77 tem o quê? 1. Então vamos ver como é que vai ficar isso? Multiplicando o cruzado, eu vou ter y vezes 1 dá y e 7 vezes 0,77. Y é igual 7 vezes 7, 49, vão 4. 7 vezes 7, 49, com 4, 53. 5,39. Beleza? Reparem só. No início do problema, ele quer que determine o valor de quem? Só x e y? Não, ó. Ele quer que determine o valor de x mais y. Então, eu tenho que pegar o x, que é 4,48. Não. Eu tenho que pegar o valor do x, que é 4,48. Vou botar aqui, ó. Eu quero x mais y, vai ser 4,48 mais 5,39. Fazendo a continha aqui, ó, 4,48 mais 5,39, lembrando que soma de números decimais é o quê? Vírgula embaixo de vírgula. Aí eu faço a conta normalmente. 8 com 9, 17, vai 1, 5 e 3, 8, e 5 e 4, 9. Então, a resposta que o problema nos pede é x mais y é igual a 9,87. Esse é o resultado do meu exercício. Esse é o último exercício. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ajudar a gente na divulgação desse vídeo. E estamos juntos sempre. Até a próxima.